pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Nós te invocamos e queremos de Ti Vem, Espírito Santo. ser cheios nesta manhã. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Precisamos de Deus, Ti. e fica conosco, permanece em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 24 ao 31. João 20, do 24 ao 31. Tome aí em suas mãos a palavra de Deus. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais. Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu, depois de ressuscitado. Jesus havia sido morto. E Tomé viu os açoites, viu Jesus carregando a cruz, viu Jesus caindo com a cruz, viu quando pregaram. Por que ele diz: eu quero pôr o dedo nos buracos feitos pelos pregos, eu quero colocar a minha mão onde foi feito o buraco com a lança no seu peito? Porque que Tomé diz isso? Tomé diz porque ele estava protestando quanto àquilo que ele estava escutando. Ele disse: eu estava lá e eu vi quando pregaram as mãos dele no madeiro. Eu vi quando levantaram na cruz, quando suspenso, ele se asfixiava, eu estava lá. Quando ele morreu,
sufocado, entregou o seu espírito. Eu ouvi quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, e deu o último suspiro. Eu estava lá, eu ouvi quando os romanos inspecionaram para ver se ele havia morrido. E para que não houvesse dúvida, traspassaram o coração dele, furaram o coração dele com uma lança. Eu estava lá, então eu não vou acreditar, a menos que eu ponha o dedo nas marcas dos pregos. Se eu não puser a mão no seu lado, eu não vou acreditar. Se os buracos não estiverem ali, é mentira, é uma ilusão, é outro, não é ele, porque ele eu vi, foi furado. Então, ou eu constato por mim mesmo, ou vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu não acreditarei. 8 dias depois, e aqui tem um significado muito especial esses 8 dias, porque a gente sabe que a semana tem os seus 7 dias, mas a semana divina tem 8. E o 8º dia, que é por isso que nós celebramos o nosso descanso no domingo e não no sábado, porque para nós o domingo é mais do que o sábado. Porque o domingo é o dia que não acaba jamais. É o dia que veio para coroar o sábado. É o dia da glória do Senhor. O sábado é importante, importantíssimo, importantíssimo que um dia na semana se tire, não é, para descansar, para reunir a família, para refazer as forças, porque o dia do descanso, o sábado quer dizer dia do descanso, foi dado a nós por Deus para a gente descansar. Ou seja, o descanso é sagrado. E quem não descansa vai adoecer, vai morrer, vai ficar mal, mas mal mesmo na fita. Então, se você é uma pessoa que não se dá descanso, reveja a sua situação, porque não é um luxo, é uma necessidade. E se você não parar porque quer, vai parar sem querer. Porque a vida vai te parar, a saúde vai te parar. Deus deu o sábado para nós. Foi o Senhor quem fez o sábado para nós. Para a gente descansar e para a gente voltar para Deus no nosso coração. Mas a esses 7 dias, como que Deus acrescenta mais um. Esse 8º é o dia em que não acabará jamais. Um dia nós vamos entrar nesse 8º dia eterno. E ali nós não teremos mais dia, mais noite, diz a palavra de Deus, porque o Senhor será a luz que nos iluminará para toda a eternidade. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa. E Tomé estava com eles. As portas estavam fechadas, estavam trancadas. Fechadas aqui não é encostadas. As portas estavam trancadas. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. A gente não deseja a paz a quem já está em paz, não é? Jesus, ele vem trazer paz para os nossos corações perturbados, para a nossa mente perturbada, cansada, confusa, dividida, indecisa. Hoje Jesus está entrando na sua casa, talvez casa de portas fechadas, e dizendo a você: a paz esteja convosco. Porque quando Jesus entra e se coloca no meio, a gente tem paz. Aqueles que perguntam: quando é que eu vou ter paz na minha vida, meu Deus do céu? Quando você permitir que Jesus entre nela e seja o centro. Jesus se pôs no meio deles. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, quando a gente permite que Ele entre na nossa vida, a gente passa a ter paz, mesmo que as tribulações não sejam poucas. Jesus entrou e disse-lhes: a paz esteja convosco. Paz ao coração perturbado. Deus está com vocês. E depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olhe as minhas mãos.
estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não seja incrédulo. Não seja incrédulo, meu irmão. Não seja incrédula, minha irmã, mas crê. Qual é a reprovação de Jesus para Tomé? Porque ele queria provas materiais, quando a ressurreição é um evento espiritual. Você não depende de colocar as suas mãos no corpo físico de Jesus para você fazer uma experiência de que ele ressuscitou. Tomé tinha tido a maior de todas as oportunidades. E nesse caso ele desperdiçou. Outros não desperdiçaram, mas ele desperdiçou. Ele teve o privilégio de não ter visto para acreditar sem ver. Privilégio que é dado a mim e a você nesta manhã. Mas para ele, a cruz foi pesada demais para Tomé. Mais do que para Jesus. Ter acompanhado e visto Jesus pregado na cruz, aquilo feriu demais o coração de Tomé. A gente não pode julgá-lo, gente. Porque se nós estivéssemos lá e visto o que ele viu, talvez a gente também não acreditasse. E a gente diz, mas os outros acreditaram, mas os outros viram. Jesus não diz isso nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João, nem para Marcos, nem para nenhum outro que está ali. Mas os outros que estavam ali tinham visto Jesus. Jesus tinha aparecido para eles. Se não tivesse aparecido para eles, talvez tivessem feito como Tomé. Talvez batendo no peito dissesse, eu estava lá e eu vi que ele foi bem morto mesmo. Sem chance de equívoco. Mas Jesus disse para ele, meu filho, existe um jeito de acreditar muito melhor do que esse que você escolheu, que é pondo a mão nas feridas. Existe um jeito de acreditar que é pelo testemunho do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Coloque então a mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé, na mesma hora em que tocou, Jesus respondeu, meu Senhor e meu Deus. Das chagas tocadas sai uma força que dá fé e que dá vida. Todas as vezes que nós tocamos nas feridas de Jesus, dela sai uma força que dá fé e que dá vida. Das chagas de Jesus sempre jorra a graça de Deus. Das chagas de Jesus sempre se derrama o Espírito Santo. E é por isso que em muitos momentos de sofrimento, em que nós somos feridos, nós fazemos uma experiência de fé e de vida. Porque depois que Jesus passou pelo sofrimento santificando-o, o sofrimento se tornou instrumento de redenção nas mãos de Deus. Por isso que tem tanta gente que, não tendo encontrado a Deus no conforto da própria vida, encontrou no momento de dor. Porque das chagas de Jesus continua saindo uma força que dá fé e que dá vida. E São João termina ali dizendo, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Nem tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia. Por isso que a Igreja Católica, ela tem a Bíblia, mas ela tem também a tradição oral, o patrimônio de fé deixado pelos apóstolos, em outros escritos que não são a Sagrada Escritura, e em ensinamentos que foram passados com fidelidade, de geração a geração, até que fossem escritos. Hoje já estão escritos, chegaram a nós escritos. Mas por que não estão na Bíblia? Porque não há necessidade de incorporá-los à Bíblia. Mas a Igreja Católica, ela tem a fé na Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos apóstolos, que nós chamamos de tradição, que tradição aqui não é um hábito. Por exemplo, nós temos a tradição de chegar aqui no Sorrindo para a Vida e rezar antes de começar o Sorrindo para a Vida. Isso não é tradição, isso é um costume, isso é um hábito. Tradição é outra coisa. Tradição é um patrimônio que você comunica. É um conteúdo, é um ensinamento, não é?
que você passa, que você transmite e foi nos transmitido de geração em geração. Então veja, na tradição também está a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas na tradição também está a palavra de Deus. E por isso São João deixa aqui bem claro: estes foram escritos, mas nem todos. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros que não foram escritos neste livro. E numa outra oportunidade, São João vai dizer que nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter os escritos de tudo que Jesus fez. Sabe por quê? Porque Ele continua fazendo. Ele está vivo, está ressuscitado. Nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter esses ensinamentos, porque eles ainda estão acontecendo também. Agora, estes foram escritos para que creiais, mas creiais no quê? Creiais que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E aqui, gente, está uma coisa muito importante demais, para que crendo tenhais a vida. Não crer é não viver. A fé é fonte de vida e a verdadeira vida vem da fé. Essa vida que nós desejamos, essa vida nova, plena de alegria e de felicidade, essa vida cheia de amor, essa vida que nem a morte vai poder levar de nós, essa vida nasce da fé. Você sabia? Só que a fé nasce do que se ouve. Olha que interessante. A vida que nós queremos, quando você diz assim, eu preciso de uma outra vida, para eu ser feliz eu precisaria nascer uma outra vez. Diante de tudo que eu já vivi, só tinha um jeito de consertar a minha história, era eu nascer de novo. Você sabia que é possível? Essa vida que você deseja, porque você olha para o que tem e às vezes diz, eu não sei o que acontece comigo, mas mesmo quando tudo dá certo para mim, eu sinto que me falta alguma coisa. Eu sinto como se eu estivesse vivendo a vida de uma outra pessoa. Isso são todas maneiras de dizermos que nós não tocamos ainda nessa vida verdadeira. Essa vida nasce da fé. Está ao seu alcance. É preciso crer para ter. Não é o contrário. Não é ter para crer. É preciso crer para ter. Às vezes a gente diz assim, se eu tivesse as coisas que eu pedi para Deus, eu acreditaria. Não, não acreditaria, porque a gente arruma desculpa para tudo para não acreditar. É o contrário. É crer para ter. Quem crê, obtém. Quem crê, alcança. Para quem acredita, se torna possível. Para quem confia, a coisa acontece. Então, qual é o primeiro passo? É ter para acreditar? Não, o primeiro passo é acreditar para a coisa acontecer. Eu olho a palavra de Deus, eu vejo a travessia do povo pelo Mar Vermelho. Gente, enquanto aquele povo não meteu o pé para dentro da água, a água não se dividiu. Você pode ter certeza disso. Eles tiveram que dar o passo na fé, ainda que esse passo tivesse sido dado por Moisés. Ele tivesse sido o primeiro. É quando a gente acredita e dá o passo que o mar vai se abrindo à nossa frente. Sentado, esperando as coisas acontecerem, só tem um destino para mim e para você. Continuar sentado, esperando as coisas acontecerem. Levanta. Pede a Deus a graça da inspiração. Pede a Deus sabedoria e dá o passo. Agora, interessante. Às vezes a gente dá um passo na fé esperando obter algo. Só que antes a gente recebe algo muito maior. No momento em que a gente se levanta e dá o passo, pretendendo alcançar uma graça, obter alguma coisa, um milagre acontece para nós. Nós somos tomados desta vida que vem de Deus. Só que veja, se essa vida nasce da fé, e eu preciso acreditar para que eu possa tê-la, o que eu devo fazer para eu ter fé? Então eu preciso entender como ela acontece na minha vida.
A fé entra pelos ouvidos. A fé vem daquilo que você ouve. Por isso que a gente recebe sempre testemunhos. O Valdene deixou a gente aqui na expectativa que quando terminar aqui a partilha da palavra, nós vamos ouvir um testemunho de transformação, de vida, de resgate familiar, de abandono de adultério. A pessoa que passou pelo adultério, a pessoa que viu a sua família destruída, sabe que é um milagre de Deus, essa graça, essa reconstrução. E quantos testemunhos como esse e como muitos outros foram chegando aqui para nós no Sorrindo para a Vida, em que a pessoa dizia, depois que eu comecei a acompanhar a programação da Canção Nova ou Sorrindo para a Vida, minha vida mudou. Porque a Canção Nova respira a palavra de Deus. Porque nós não sabemos fazer outra coisa na nossa programação, senão levar a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, você foi por Deus sendo provido de fé. Deus foi provendo a fé para você. Porque a fé não é uma coisa que a gente se dá, é uma graça que nós recebemos de Deus, mas que recebemos no momento em que ouvimos a palavra de Deus e a ela aderimos. É preciso eu dizer, eu creio. É preciso eu dizer, eu aceito. Para que isso se torne vida na nossa vida. E a fé na ressurreição, ela desabrocha ao som da palavra que a proclama. Tem pessoas que não creem na ressurreição porque nunca ouviram alguém proclamar isso, pregar isso. Pode parecer brincadeira, mas às vezes dentro de casa. Tem filho, tem filha que não sabe que Jesus ressuscitou, porque o pai e a mãe nunca disseram. Ou porque acharam que não era dever deles levar o filho para acompanhá-los na missa, na Santa Eucaristia, ou nas atividades próprias da fé. Então também não ouviu na igreja porque não foi levado na igreja, até sobre esse falso pretexto, viu gente? Vou esperar meu filho crescer para ele decidir que religião que ele quer seguir. E você está fazendo o que na vida? Se esse filho te foi entregue para que você pudesse educá-lo nas coisas mais importantes, mais essenciais para a educação de um ser humano. Gente, e se nós não temos fé nas coisas essenciais, nas coisas espirituais, a nossa fé nas coisas materiais é fraca. E não nos alimenta, não é forte o suficiente para nos sustentar nos embates da vida. Enquanto você abre mão, e quando eu digo você, é todos nós, tá bom? Enquanto você abre mão de dizer ao seu filho que Jesus ressuscitou, tem alguém que não abre mão de dizer para ele o contrário. Então a gente se engana pensando assim, não, eu vou deixar neutro. Não tem neutralidade. Porque enquanto você não ensina a verdade, alguém ensina mentira para os seus filhos. Isso em todas as matérias. Um dia chamando os meus filhos, eu falei para eles, senta aqui, vamos conversar sobre sexo. Pergunte o que vocês quiserem saber. Peguei uns livros, bem educativos, forma humana, bem assim ilustrada, para poder explicar, com ilustrações também. E eu vi que eles ficaram assim, meio tímidos, envergonhados. E eu disse para eles, olha, o papai vai ensinar o certo, porque o errado, vocês aprendem sozinhos lá fora. Não vai faltar quem ensine. Aí corrigi, eu disse, aliás, vou corrigir. O errado vocês já sabem. Agora vamos ensinar o certo. E ele foi desse jeito. Em matéria sexual, mas também em matéria de fé. Quando você abre mão de ensinar aos seus filhos aquilo que é certo, você não tenha dúvidas que o diabo põe alguém para ensinar o que é errado. E me desculpe dizer assim, diabo, né? Porque fica parecendo uma coisa meio medieval, né? Uma coisa assim meio alienada. Mas não é não, meu querido. Não é não, minha irmã. É a melhor maneira da gente definir essa força espiritual contrária à vida, que eu e você sabemos que existe. Essa força espiritual contrária à vida, que trabalha para nos perder, que trabalha para nos enganar, Jesus deu um nome a ela.
que parece um nome muito assustador para nós, né, diabo, mas vindo do grego, não é assustador, é verdadeiro. E assusta por causa da gravidade da verdade. O que significa diabo? Divisor. O divisor está sempre ensinando o que não deve para dividir. Para separar você do seu marido, para separar você da sua esposa. Até, se for para dividir, até a verdade o diabo fala. Faz aparecer certas verdades para te magoar, para te ferir, para criar divisão. Ele sempre dá um jeito de separar você dos seus filhos, de separar nora e sogra, genro e sogro, separar irmãos, separar cunhados. E ele sempre, essa força espiritual inteligente e maligna, vai sempre incentivar, insuflar, atiçar alguém para ser instrumento de divisão e ensinar o errado se você não ensinar o certo. A gente precisa dizer para os nossos: Jesus ressuscitou e Ele está vivo, aleluia! Jesus está vivo e está conosco, nós não estamos abandonados. Por que a gente tem que falar? Porque o ser humano não pode se prover de fé. Depende de escutar essa verdade, de escutar esse brado. Ressuscitou para acreditar. E o poder dessa palavra, de onde que vem, Márcio? Esse poder da ressurreição. O poder desta palavra, desse anúncio, vem do fato. Porque aconteceu. Isso não é uma historinha, não é fantasia. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E a força deste anúncio vem do fato, porque do mesmo modo que Deus não criou o mundo e depois retirou-se dele, Deus não criou o mundo e depois retirou-se da criação, não, gente. Todas as coisas subsistem pela força de Deus. Você só está vivo nesta manhã porque Deus não criou você e depois se retirou. Deus te mantém vivo, inclusive a quem não crê nele. Inclusive o ateu só pode dizer: não creio em Deus, porque Deus o mantém vivo na existência. E até diz aqui, a palavra de Deus nos ensina que Deus correu o risco do pecado por causa do ser humano. Porque nós não poderíamos nem pecar se Deus não nos sustentasse. Olha até onde vai o amor de Deus, que podendo se retirar quando nós pecássemos, Ele não se retira para não nos levar à aniquilação total, à não existência. Então Deus nos sustenta até quando nós pecamos. Meu Deus, é amor demais. Deus não criou você e depois se retirou da sua vida, do mesmo modo que Ele não nos deu a sua palavra e depois se retirou dela, deixando que nós o procurássemos na sua palavra como quem o procura num sepulcro vazio. Não, o Senhor está presente na palavra. Deus está na palavra como o fogo está no lampião, como o fogo está na candeia, como o fogo está na vela acesa. Deus está presente dentro dela, como Ele fez de maneira semelhante com o pão e com o vinho que Ele nos dá na Eucaristia. Como o Senhor está presente no pão e no vinho consagrados na Eucaristia, Deus está presente na sua palavra. Mas veja, a fé, se ela nasce da pregação, por que nem todos aqueles que ouvem a pregação, os ensinamentos, creem? Se ela vem de quem ouve, se ela entra pelo ouvido, então por que nem todo o que ouve crê? Porque Deus concedeu crer não só aos que ouvem, mas àqueles que ouvindo lhe obedecem. Então é necessário não só que entre pelo ouvido e saia pelo outro,
mas ouvindo, coloque-se em prática. Deus concedeu a graça da fé àqueles que lhe obedecem. Agora tem aqui um detalhe que explica muita coisa. Por que tem muita gente que não se converte? Pelo contrário, se endurece cada vez mais. Porque nem todos estão dispostos a se inclinarem, a obedecerem a Deus. Porque o Evangelho é simples, mas ele é exigente. O Evangelho nos manda amar quem a gente não quer. O Evangelho, e eu vou dizer aqui Evangelho, vou trocar. Deus nos manda perdoar quem não merece. Nos manda perdoar quem não merece. Deus nos manda amar quem a gente não gostaria de amar. Deus nos manda repartir o que nós temos para que ninguém passe necessidade. Quem é que quer ouvir essas coisas? Deus nos manda respeitar o nosso corpo e o corpo das outras pessoas. Ainda que para isso nós tenhamos que nos abster de certos prazeres. Então eu lhe digo, nem todos estão dispostos a se inclinarem, a obedecerem essas determinações de Deus. Então, se há esses que não creem porque não querem obedecer, então por que tem aqueles que acreditam? Por que há os que creem? Porque existe um testemunho vivo, uma experiência viva, um choque que a gente leva quando a gente põe a mão em Jesus, como Tomé também levou. Há um testemunho vivo, gente. E São Paulo, quando diz isso, a respeito do testemunho, ele diz, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Por que nós e o Espírito Santo? Por que São Paulo põe dessa forma? Como se fosse um colega, como se fosse eu e o Tiago aqui, dizendo, nós somos testemunhas, eu e o Tiago. Não, é outro nível. Porque eu e o Tiago somos testemunhas na mesma perspectiva. O Espírito Santo não é testemunha na mesma perspectiva que nós. Porque nós damos o testemunho exterior. E o Espírito Santo dá o testemunho interior. Como assim? Enquanto a gente que prega a palavra diz de fora para dentro, o Espírito Santo dentro de você confirma, de dentro para fora, dizendo, é verdade, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e todas as suas promessas estão valendo. Ele não voltou atrás na sua palavra, Ele continua cuidando dos que são dele, Ele continua fazendo possível o impossível, quando Ele encontra alguém que crê. E esse testemunho interior do Espírito Santo faz o que conosco? Nos leva ao fato. O Espírito Santo, gente, nos leva a 2000 anos atrás, ou mais. Ele derruba a barreira do tempo. E o que aconteceu lá atrás se torna presente aqui para nós agora. O Espírito Santo presentifica, ele atualiza com toda a sua força, com todo o bem, com toda a graça, a libertação que Jesus fez na cruz para nós. A força do seu sangue derramado sobre nós e o poder de sua ressurreição. Então, quando eu rezo e quando eu peço, vem Espírito Santo, eu estou permitindo a Deus que me ajude e que me dê salvação. Deus dá esse testemunho interior. Mas quem recebe esse testemunho interior? Nossa Senhora diz, os humildes. Porque os soberbos vão embora como se nada tivessem acontecido. É preciso humildade, e humildade é a disposição de se dobrar, de se inclinar, de obedecer. Deus dá esse testemunho interior, a graça de crer para ter a vida aos humildes, aqueles que se submetem a Ele. Deus faz o seu Espírito Santo falar ao coração desses. Quer falar ao seu coração nesta manhã? Em outras palavras, a fé, ela requer o desejo de obedecer a Deus. Diante de tudo que você está vivendo, inclusive do que você experimentou e não deu certo, meu querido, você não gostaria de fazer uma experiência que vai te dar vida nova? Obedecer a Deus. Às vezes a gente passa pela vida dizendo que experimentou de tudo menos uma coisa: obedecer a Deus. A fé é obediência a Deus,
É saber se a pessoa está disposta a se curvar diante de Deus e reconhecer o direito que Ele tem de ser Deus na vida dela. É certo que algumas pessoas nunca tiveram essa oportunidade e pode ser que isso tenha acontecido com você por algumas razões. Primeiro, nunca ouviram falar. Que talvez seja o seu caso, você olha e diga assim: Márcio, eu nunca tinha escutado essa explicação do jeito que você fez agora. Desse jeito eu nunca tinha escutado. E ouvindo assim eu entendi. E diante do que você explicou, eu quero dizer, assim eu creio. E no momento em que você diz isso com sinceridade, você já percebe que algo muda lá dentro de você. Alguns nunca tinham ouvido falar, outros ouviram falar de forma inadequada. Porque aquele que falava não tinha se preparado, não tinha estudado, não sabia do que estava falando. Usou o momento da palavra de Deus para falar de outras coisas. Hoje, gente, isso é uma grande tentação, inclusive para nós que somos evangelizadores. A gente é chamado a anunciar a boa nova do Evangelho e a gente insiste em ficar dando as más notícias, as velhas notícias manchadas pelo mundo. Eu não consigo entender uma pessoa que foi chamada para comunicar a vida, chafurdar na lama, inclusive de falsas notícias. É um desperdício de tempo, na minha opinião, sinceramente. E quantas vezes teve gente que desanimou porque viu pregadores se valerem de um lugar privilegiado em que eles se encontravam para defender suas convicções pessoais e não o que a palavra de Deus nos ensina. Para poder arrastar as pessoas para suas ideologias e não para a fé em Deus. Pior, via a pessoa dentro da igreja, uma santa, cruzava a porta fora, um demônio. Horrível a pessoa, mentirosa, má, cruel, não é? Muitas vezes indecente. Teve muita gente que não acreditou por causa disso, pela falta de testemunho de quem pregava ou pelo despreparo da pessoa. Porque não tem nada pior do que você sentar para escutar uma pessoa que não sabe do que está falando. Você já fez experiência? Quando você achar que a sua vida está passando muito rápida, arrume um chato para você escutar. Sua vida vai ficar longa. Você vai sentir que um minuto vai demorar uma eternidade para poder passar. Quem é que aguenta uma coisa dessa? Mas por fim, para a gente concluir, existem algumas pessoas que não creem, não é porque elas não entenderam. Agora você vai entender porque que tem gente que não acredita. Você diz assim, mas foi explicado, é tão óbvio, essa pessoa estava lá comigo. Tem gente que não acredita por orgulho, porque não querem ceder o lugar a Deus. Porque não é que elas não entenderam, pelo contrário, elas entenderam muito bem. Elas entenderam que crendo, aderindo à fé, elas deverão mudar de vida e elas não querem mudar de vida. Então fica mais fácil dizer, eu não acredito, eu não aceito, eu não concordo, eu não vejo dessa forma, do que dizer, é verdade. E assumir isso, arrastar essa pessoa no caminho da mudança. A palavra de Deus, gente, atinge os nossos ouvidos e desce ao nosso coração. E ali no coração acontece o milagre. O milagre de crer. E ali quando você crê, começa uma vida nova para você. O que te impede de começar uma vida nova nessa manhã agora? Pentecostes para nós. Pentecostes para você, vem Espírito Santo de Deus, vem nos levantar, vem nos dar nova vida. Senhor, vamos rezar, põe a mão sobre o seu peito e vamos pedir a Deus essa graça. Peça a Deus que venha te prover de fé. Senhor, dá-me a graça de crer diante desta palavra, porque eu sei que a fé entra pelos ouvidos, mas entra também a quem o Senhor confere esta graça. Não depende só de mim. Depende sobretudo de Ti, Senhor meu Deus. Eu te peço, dá-me a fé que eu não tenho.
Eu creio, Senhor, que o Senhor não se retirou da minha vida. Meu irmão, Deus não criou você e te abandonou no mundo. Deus não retirou-se da sua vida. Sinta a presença de Deus falando com você nesta manhã, falando com você nesse momento. Porque se você se abre, é impossível que Deus não fale ao seu coração. Ele falará ao seu coração e Ele dará o testemunho de que você precisa, porque a prova da ressurreição que você busca não está nos livros, nem nas muitas explicações. Está dentro de você, no seu coração, no seu íntimo, onde o Espírito Santo te garante, ressuscitou para a sua salvação. Jesus está vivo. No que você precisa obedecer a Deus hoje? Dá-nos a graça, Senhor, de te sermos fiéis, reconhecer o caminho errado que nós tomamos e nos converter a Ti para termos vida. Corrige a minha rota, Senhor. Me traz de volta para Ti, em tudo aquilo que de Ti eu me afastei. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, para que tenhamos vida nova, uma vida no sobrenatural, que a mesma experiência que Tomé fez aqui, ao contemplarmos esse Evangelho, também aconteça conosco. Como é bom ver que Jesus escolhe os imperfeitos, né? Tomé era um desses. Você, eu, nós somos cada um desses, que precisam de Deus, que precisam ter fé, que precisam de vida nova. Que o Senhor nos dê agora. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a graça de crer, a graça de cantar essa vida nova também. Nós nos abrimos, Senhor, a essa experiência. O Espírito Santo é Deus agindo dentro de nós. E dizia o Márcio, quando Jesus entra e se coloca no meio, a gente encontra paz. Quanto tempo a gente não sente paz porque o Senhor não está no meio, não está dentro, não está conduzindo, não está orientando, a gente não escuta. Por isso, Senhor, dai-nos essa fé renovada, uma fé viva. Dai-nos, Senhor, por esse Espírito Santo, que nós possamos ser lavados, purificados e que a fé, essa certeza daquilo que não se vê, que essa fé nos conduza. Dai-nos, Senhor, uma fé viva.